Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que eu vou te contar pode mudar completamente o rumo do Palmeiras nas próximas semanas. Uma reviravolta inesperada, uma negociação que parecia morta e enterrada, mas que de repente ganhou vida. O nome é conhecido, a história é marcada por recusa no passado, mas agora a situação é completamente diferente. Um jogador de peso, de nível europeu, disposto a vestir a camisa mais vitoriosa do Brasil. Fique até o fim, porque a notícia é quente e os bastidores revelam muito mais do que parece na superfície. Andréas Pereira, meio-campista do Fulham, acaba de dar sinais claros de que aceita reabrir as conversas com o Palmeiras. O que antes foi um não categórico, agora se transformou em um sim surpreendente. Segundo revelou o jornalista André Hernan, no programa de primeira do UOL, houve uma reaproximação informal durante a passagem de representantes alviverdes por Londres. E essa conversa que parecia protocolar acabou reacendendo uma possibilidade que mexe com o coração do torcedor. É como se um capítulo esquecido tivesse sido reaberto com novas linhas a serem escritas. Na visita a Londres, a diretoria palmeirense estava focada em negociações por outros nomes, como o lateral Jefté e o atacante Júlio Enciso. No entanto, em meio a essas tratativas, surgiu a chance de trocar algumas palavras com o staff de Andréas. E a resposta foi surpreendente. O jogador está aberto, receptivo, disposto a ouvir o projeto novamente. Não é apenas uma sondagem vaga. É uma sinalização de que, desta vez, as portas estão escancaradas para uma negociação que parecia impossível meses atrás. A razão dessa mudança de postura está no momento vivido por Andréas no Fulham. O jogador tem apenas mais um ano de contrato, não vai renovar e já não encontra espaço nem confiança dentro da equipe inglesa. Aquela fase positiva, que serviu como argumento para recusar a proposta milionária do Verdão no passado, ficou para trás. Agora, com a carreira em um ponto decisivo, o meia vê no retorno ao Brasil e na chance de jogar no Allianz Parque uma oportunidade real de se reerguer. Vale lembrar que o Palmeiras, no início do ano, chegou a colocar 18 milhões de euros na mesa para contar com o atleta. Foi uma investida forte, digna de clube que sabe onde quer chegar, mas Andréas não quis largar a vida europeia naquele momento. Hoje, o cenário mudou completamente. Não se trata mais de um atleta valorizado, no auge da confiança e prestígio, mas de um jogador em busca de reconstrução. E justamente por isso, o Verdão enxerga a chance de negociar em condições muito mais vantajosas. Abel Ferreira, que nunca escondeu sua admiração por jogadores versáteis no meio-campo, certamente acompanha cada detalhe desse movimento. Com a saída de Richard Rios para o Benfica, uma lacuna importante se abriu no elenco. E Andréas, com experiência internacional, técnica refinada e passagem pela seleção brasileira, surge como uma solução de alto nível. O torcedor sabe que Abel gosta de atletas que unem intensidade e qualidade, e Andréas se encaixa perfeitamente nesse perfil. É claro que ainda existem barreiras a serem superadas. O primeiro desafio é entender se a diretoria alviverde está disposta a avançar financeiramente. Embora o jogador esteja mais acessível agora, não se trata de uma contratação barata. O Fulham, mesmo sem planos de renovação, não pretende liberar o atleta de graça. O segundo desafio é convencer Andréas de que o momento de voltar ao Brasil chegou, de que vestir a camisa do Palmeiras pode ser o trampolim que ele precisa para reviver os melhores dias da carreira. Nos bastidores, o que se comenta é que a negociação pode ganhar corpo rapidamente se houver uma sinalização oficial. Até aqui, as conversas foram informais, superficiais, mas carregadas de otimismo. O staff do jogador deixou claro que a resistência do passado não existe mais. Se o Palmeiras quiser, pode abrir a rodada decisiva de negociações já nos próximos dias. E é justamente esse clima de expectativa que mantém o torcedor em alerta, aguardando cada nova atualização. Andréas Pereira não é apenas mais um nome no mercado. É um atleta que carrega história, peso de seleção,
passagem por grandes clubes da Europa, inclusive pelo Manchester United. No Brasil, deixou boas impressões atuando pelo Flamengo, onde disputou finais importantes e mostrou capacidade de decidir. O Palmeiras, com sua estrutura, torcida apaixonada e elenco competitivo, poderia ser o palco ideal para que Andreas se firmasse como protagonista em território nacional. O interessante é notar como o futebol é feito de voltas e reviravoltas. Há pouco tempo, a torcida viu o jogador rejeitar a oferta alviverde sem pestanejar, valorizando a permanência no futebol inglês. Agora, diante de um contexto completamente diferente, Andreas se mostra sedento por novos ares. Isso acende uma chama no coração palmeirense, pois o torcedor sabe que o clube pode transformar esse momento delicado do jogador em um verdadeiro renascimento. Além disso, existe uma motivação extra que não pode ser ignorada. O Palmeiras vive um ciclo de conquistas recentes, é protagonista em todas as competições e tem projeto sólido dentro e fora de campo. Poucos clubes no mundo oferecem hoje um ambiente tão estável e competitivo como o Verdão. Para Andreas, esse contexto pode ser a chave para uma decisão definitiva. Não se trata apenas de voltar ao Brasil, mas de fazer isso em um dos clubes mais estruturados do planeta. A torcida, por sua vez, reage com cautela, mas também com esperança. Muitos lembram da recusa do passado e questionam se o jogador estaria realmente comprometido em vestir a camisa verde. Outros acreditam que esse tipo de oportunidade não pode ser desperdiçada. Afinal, trata-se de um atleta com bagagem internacional que poderia elevar ainda mais o nível técnico da equipe. O debate está aberto, mas todos concordam em um ponto. A possível chegada de Andreas gera impacto imediato. Enquanto isso, o mercado segue movimentado e o Palmeiras mostra que não dorme em serviço. A diretoria monitora atletas, conversa com empresários e mantém uma postura ativa. O nome de Andreas, que parecia fora do radar, voltou com força e coloca o Verdão no centro das atenções novamente. A cada movimento, cresce a sensação de que uma grande contratação pode estar se desenhando diante de nossos olhos. Segundo a apuração publicada pelo portal do Palmeirense, a chance de Andreas aceitar a investida do Verdão é maior agora do que em qualquer outro momento. O detalhe mais importante é o tempo de contrato. Com apenas um ano restante, o Fulham precisa negociar para não perder o jogador de graça no futuro. Essa é a brecha que o Palmeiras pode aproveitar de maneira estratégica, fazendo um movimento inteligente e oportuno. Nos corredores do Allianz Parque, o clima é de expectativa. Ninguém confirma oficialmente, mas todos sabem que as conversas existem. O sigilo é natural, afinal, negociações desse porte exigem cautela e discrição. Mas o simples fato de Andreas ter dado o sim inicial já mudou completamente o panorama. Não é mais uma especulação distante, é uma possibilidade real, que depende apenas de alguns ajustes e de uma decisão firme da diretoria. O torcedor, acostumado a novelas longas no mercado da bola, sabe que essa história pode render capítulos emocionantes. Cada nova informação que surge é acompanhada de perto, discutida nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e nas rodas de conversa. O nome de Andreas movimenta a massa alviverde porque carrega a mistura perfeita entre expectativa e realidade. Não é um sonho impossível, é uma oportunidade palpável. E vale ressaltar: o Palmeiras não tem o costume de insistir em jogadores que não demonstram interesse. O fato de Andreas ter mudado de postura é um sinal claro de que as coisas realmente podem avançar. Não se trata apenas de uma sondagem descartável, mas de uma chance concreta de reforço. O clube, que já se provou forte nas janelas anteriores, pode surpreender mais uma vez com uma contratação de impacto. O futuro dessa negociação ainda está em aberto, mas uma coisa já está definida. A novela Andreas Pereira voltou aos holofotes e promete fortes emoções. O jogador disse sim, o staff sinalizou positivamente e o Palmeiras está diante de uma decisão crucial.
Será que o Verdão vai aproveitar a oportunidade e fechar negócio? Ou essa história terá mais capítulos, de frustração e suspense? Só o tempo vai dizer. Mas o torcedor já vive a expectativa de um anúncio bombástico. Por isso, não perca nenhum detalhe. As próximas horas e dias podem ser decisivos para definir o rumo dessa negociação. Andréas Pereira pode estar mais perto do Palmeiras do que nunca. E a torcida precisa estar preparada para o que pode ser uma das maiores movimentações do ano no futebol brasileiro. Fique atento. Acompanhe cada passo, porque o mercado está quente e o Verdão pode dar mais uma cartada de mestre. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Andréas Pereira, finalmente, vai vestir a camisa do Palmeiras? Acredita que ele pode ser o substituto ideal para Richard Rios? Sua participação é fundamental para alimentarmos esse debate que já toma conta da nação alviverde.